Os irmãos podem tomar assento. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo que eu quero acreditar que é um tempo final da igreja na terra. Nós estamos vivendo um tempo crucial, a qual eu disse aqui que o nosso adversário quer roubar o nosso tempo. Mas nos últimos dias eu tenho observado algumas palavras que têm sido faladas nas redes sociais, através dos canais de televisões, tem falado nas igrejas, e eu acho até que é interessante, porque são palavras faladas que já estão na Bíblia, mas agora virou um hábito, e eu louvo a Deus, como gratidão. Teve uma época aí dos artistas, tudo na presbítero irmão Elvis, falando na televisão sobre gratidão, e agora nós estamos falando bastante, nós estamos ouvindo falar muito sobre escolhas, e eu louvo a Deus, porque na realidade já está escrito na Bíblia há muito tempo sobre escolhas. Nós que escolhemos, preste bem atenção, nós escolhemos a bênção ou a maldição. Nós escolhemos ser vitoriosos ou sermos fracassados. Pastor, é nós que escolhemos? É nós que escolhemos. Mas eu quero trazer uma mensagem, a qual nós temos ouvido aqui muitas vezes pelo nosso pastor. E ele fala que o negócio dele é falar de Jesus, que ele quer que traga uma mensagem cristocêntrica. E eu quero falar de Jesus nesta noite. Quem sabe de uma maneira que você não ouviu ainda, mas eu quero dizer com toda certeza no meu coração, esta palavra é uma palavra revelada. Você não vai achar esta palavra escrita em algum outro lugar. Você não vai achar esta palavra em algum sermonário. Você não vai achar essa palavra na internet, no YouTube, não vai achar, porque esta palavra é revelada, vem dos céus para os nossos corações nesta noite. E eu quero dizer para você que também está nos assistindo através das redes sociais, hoje é o dia que Jesus vai entrar na tua terra. Hoje é o dia que você vai conhecer Jesus de perto, e Ele vai mudar a sua história. Quero dizer para alguns que estão aqui nesta noite, pastor, por que não para todos? Para alguns, porque para alguns não vai ser necessário esta palavra, vai ser só um suporte a mais, mas para alguns vai ser uma palavra que vai mudar a sua história. E quando eu dizer aqui nós, no plural, você toma essa palavra para você, não tome essa palavra para o seu irmão, nem para o seu amigo, nem para esse, nem para aquele, tome para você esta palavra, porque Deus vai falar com você, Deus vai falar conosco nesta noite, amém? E eu quero falar, irmãos, sobre escolhas, e como a minha mensagem é cristocêntrica, eu quero falar sobre as escolhas de Jesus. Pastor, Jesus teve escolha? Jesus teve escolhas. Aqui no livro de Filipenses que eu li, se nós continuarmos a leitura, a Bíblia vai falar que ele não teve usurpação, mesmo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. No versículo número 8, achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Oh, aleluia. Eu quero falar da primeira escolha que Jesus teve, de humilhar-se a si mesmo. E eu, lendo a palavra de Deus, quando o Espírito de Deus ministrou esta palavra ao meu coração, eu estava aqui no templo, o Espírito de Deus disse: sabe por que Jesus como homem humilhou a si mesmo? Aí eu falando: Jesus, por que, Senhor? O Espírito de Deus falou ao meu coração: quando nós nos humilhamos a nós mesmos, nós reconhecemos que somos vasos de barro. Nós reconhecemos que o que temos não é nosso, é dele. O que somos
não somos para nós, mas somos para Ele. Nós reconhecemos que a glória é dele. Por isso que Jesus se humilhou a si mesmo. Quando nós nos humilhamos a nós mesmos, nós não temos dificuldades de chegar diante de Deus como devemos chegar. Oh, aleluia. Porque nós estamos vivendo momentos que a nossa carne, como foi pregado domingo passado, luta contra o nosso espírito para não fazermos a vontade de Deus. Porque a nossa carne, olha, eu vou falar uma coisa que pode até te chocar, mas é a verdade. Nós temos vaidades. Nós cortamos cabelo, quem tem, né? Mesmo assim eu não tenho muito, mas corta um pouquinho. Nós escovamos os dentes, se vestimos, colocamos perfuminho. Isso é vaidade. É lógico, nós somos vaidosos. Mas tem a vaidade que chega ao extremo. As pessoas controlam os quilos por gramas. Eu já vi isso. Lutadores não pode passar nem de gramas. Se passar está fora daquela luta. Aí ele controla, ele fica no espelho, ele olha a sua formosura. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa carne que você está vendo aí, sabe o que ela ama? A morte. Esta carne ama a morte, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo, se eu não me engano, versículo 50, está escrito. Os irmãos procurem, se tiver um tempo, que corpo e sangue não eram do reino dos céus, mas Jesus decretou, Deus decretou lá no jardim do Éden para a carne: olha, do pó tu vieste, para o pó voltarás. A carne quer a morte. A nossa carne deseja o pó da terra, porque é o final dela. Mas pastor, mas eu tenho tanto amor à vida, eu amo tanto a minha vida. Esse sentimento é da sua alma, porque esse sentimento é eterno. A nossa alma não quer concordar com a morte. Mas quando eu me humilho a mim mesmo, eu compreendo que eu vou morrer. Eu compreendo que tudo isso os olhos vê são ilusões, que eu não posso trocar a glória de Deus que há de ser revelada por um momento aqui na terra. Eu entendo, sabe por quê? Porque eu me humilhei, porque eu me humilho. Sabia que no tempo de Jesus as pessoas rasgavam as vestes e colocavam o rosto no pó e ficavam horas clamando a Deus? Pasmem o que eu vou dizer, mas é a verdade. Hoje, se nós entrarmos numa igreja igual essa, encontrarmos as pessoas orando com o rosto no pó, que não é pó, né, é um piso bonito, sabe o que a maioria vai dizer? Para que esse fanatismo? Para que isso? Um dia eu entrei numa igreja, e faz um tempinho já, era um congresso de jovens, e eu vi uma moça com o rosto no pó orando, e eu pensei comigo mesmo: para que isso? Será que ela está querendo se aparecer? Mas quando eu cheguei no meu lugar, eu era o líder da mocidade, eu fiquei quieto. Não era da nossa igreja, presbítero irmão Elcio. Mas no decorrer do culto, quando chegou no final do culto, uma moça ficou lá possuída. E os obreiros, tinha um monte de obreiros, desceram do púlpito e começaram a orar e expulsar, e nada. Mas de repente eu olhei e vi aquela jovem lá do fundo vindo, e parecia que ela vinha marchando. E quando ela chegou diante daquela jovem possuída, ela disse: Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus, sai. E a moça caiu na hora, liberta para a glória de Deus. O nosso adversário não quer que nós nos humilhamos diante de Deus. Ah não, eu vou pôr o rosto no pó, está cheio de bactéria, irmão. A nossa carne é terra. Se nós fizermos uma pesquisa do que é composto o nosso corpo físico, tudo que tem na terra tem no nosso corpo físico, porque Deus fez nós do pó da terra. Nós vamos voltar, o corpo vai voltar para a terra, vai ser consumido. Então quando nós nos humilhamos a nós mesmos, como Jesus fez, a glória de Deus,
é manifesta na vida daquele que se humilha. Porque a humildade não é um dom, a humildade não é um talento, porque dom é uma coisa, talento é outra. A humildade é algo que nós que temos que buscar, para reconhecermos que somos pó e cinza, e que o nosso Deus é soberano. Jesus escolheu ser humilde. Precisava ser? Era necessário Jesus ser humilde, irmãos? As pessoas aqui na terra tem um ditado popular que as pessoas dizem: sobe num tijolo, já quer contar discurso, né? Pessoa às vezes é um simples empregado, aí ela é promovida, né, Gleides? Ela recebe promoções e já começa a achar que é melhor que os outros, começa a querer ofender, humilhar. Jesus era o Filho de Deus, mas Ele aniquilou a si mesmo. Segunda escolha de Jesus. Glórias a Deus. Jesus escolheu fazer a vontade de Deus. Jesus escolheu, pastor? Isso não é heresia, não. Vamos para a Bíblia. Abra a sua Bíblia se você quiser acompanhar. Em João capítulo 6, versículo 38. Jesus é que disse para os seus discípulos: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Oh, aleluia. Quando eu olho Jesus falando isso, eu entendo que se nós não fizermos a vontade de Deus, nós não vamos ver a Deus. Só vai entrar no céu aquele que faz a vontade de Deus. O que Jesus disse para os seus discípulos, quando bateram lá na porta e disseram para ele: Jesus, os seus irmãos e a sua mãe estão aí fora querendo falar contigo. O que Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus fez a vontade de Deus. Se nós queremos servir a Jesus, nós temos que seguir os passos de Jesus. O pastor Ricardo fala uma coisa muito interessante aqui. Ele diz assim que todo mundo quer ser filho de Deus, e até diz que é filho de Deus, mas quando chega em Jesus bloqueia. Por que bloqueia? Porque Jesus é renúncia. Mas eu quero afirmar categoricamente: sem Jesus ninguém verá Deus, porque está escrito. O que Jesus diz lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 22? Quem é o anticristo? Quem é o mentiroso? Se não é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Porque quem nega o Pai, nega o Filho. Quem nega o Filho também nega o Pai. O que Jesus disse para os seus discípulos? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, se não entrar pela porta que é Jesus, é impossível. E para entrar pela porta que é Jesus, tem que fazer a vontade de Deus. Oh, Jesus querido, meu Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos, quando eu estou apto, disposto, preste bem atenção. Quando eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, a minha vontade não interessa mais. A minha vontade não tem valor nenhum, porque eu estou dizendo que eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é falada com a boca, é com atitudes e ações que eu demonstro fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, eu falo com a minha boca, a minha vontade já não interessa mais. Porque a partir do momento que eu faço a minha vontade, eu não dou espaço para o Espírito de Deus transformar a minha vida. A partir do momento que a minha vontade é soberana, a vontade de Deus fica de lado. Sabe por quê? Porque a vida é minha, o trabalho é meu, a casa é minha, o carro é meu, tudo é meu. Mas quando eu faço a vontade de Deus, eu digo: a casa não é minha, o carro não é meu, o trabalho não é meu, a vida não é minha, a vida é dele.
porque eu compreendo que eu estou na terra para fazer a vontade de Deus, não é com a boca. Infelizmente nós estamos vivendo num tempo que as pessoas não querem mais fazer a vontade de Deus. Aqui não, né? Graças a Deus. Mas estamos vivendo num tempo que as pessoas não querem mais fazer a vontade de Deus. Os homens estão cumprindo a palavra de Deus, são amantes de si mesmo, amam mais a criatura do que o Criador, amam mais a si próprio do que o próprio Deus, ama as suas paixões, as suas vaidades, o seu ego, mas não se dobram para fazer a vontade de Deus. Nesta noite, você que está me ouvindo, faça a vontade de Deus, que você vai ver que vale a pena. Mesmo que alguns te apontem, mesmo que alguns digam que é perda de tempo, mesmo que alguns digam, para que isso, para que aquilo, mas a resposta vai ser naquele dia, quando nós nos encontrarmos com o Todo-Poderoso. Aí sim, nós vamos ver se valeu a pena ou não fazer a vontade de Deus. É naquele dia, muitos serão decepcionados, vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos sinais de maravilha, em teu nome eu visitei, eu não perdia culto, eu era dizimista. E o Senhor vai falar: quem é você? Eu não te conheço, porque praticaste a iniquidade, que é o pecado. Jesus escolheu fazer a vontade de Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, eu agrado a Deus. Quando eu faço a vontade de Deus, pastor, eu tenho relacionamento com Ele. Você acredita que nós estamos no século 21, pastor Brás? E ainda tem pessoas que estão na igreja há anos, que falam que nunca ouviu a voz de Deus. Como que é esse negócio que as pessoas falam que Deus falou comigo? Tem pessoas, eu já vi crente falar isso: pastor, diz para mim, como que é esse negócio aí de Deus falar comigo? Eu nunca ouvi Deus falar comigo. Como que é que Deus fala? Deus não fala com a pessoa que não faz a sua vontade. Deus só se relaciona com aqueles que fazem a sua vontade. Olha a Bíblia, com quem que Deus falava? Ah, pastor, mas Deus usa quem Ele quer, qualquer um. Negativo. Deus usa quem Ele escolhe, porque o próprio Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. O santo não habita no profano, a luz não tem comunhão com as trevas. O que é de Deus é de Deus, o que é do homem é do homem, o que é do diabo é do diabo. Deus só se comunica, Deus só tem diálogo, Deus só se relaciona com aqueles que fazem a sua vontade. Glória a Deus. Jesus escolheu entregar-se. Pastor, onde você está tirando isso? Da Bíblia. Jesus está com seus discípulos, Ele fala assim: olha, para os discípulos, a minha vida ninguém tira, é eu que dou, é eu que entrego. Eu tenho o poder de dar e tirar e torná-la de novo. Quando Ele falou para os seus discípulos que esse templo ia ser destruído, mas em 3 dias ele ia ser restaurado. As pessoas: mas que templo é esse? É o templo de Jerusalém. Jesus está falando dele. Quando os soldados chegam para prender Jesus, que Pedro vai lá e corta a orelha do soldado, Jesus pega a orelha e coloca ela no lugar. Jesus olha para Pedro: ô Pedro, para aí, Pedro, você não entendeu nada, né? A minha vida, Pedro, é eu que estou dando. Você não entendeu, né? Ou você acha, Jesus ainda foi bem, você acha o quê? Se eu clamar ao Pai aqui agora, Ele não mandaria 12 legiões de anjos aqui, Pedro? Se eu clamar ao Pai aqui, tudo isso aqui acaba. Mas a minha vida eu entrego
você, por amor de mim, por amor de nós que estamos aqui nesta noite, Ele entregou a sua vida. Jesus entregou-se literalmente. Nós falamos aqui na igreja, que eu vou dar comparações aqui, eu gosto de pregar por parábola, igual Jesus, irmão Neuzeli, para as pessoas entenderem melhor, né? Quando eu venho aqui no altar, aqui, entrego aqui o dízimo, a oferta aqui na igreja, eu tenho que ficar preocupado com o que vai ser feito o dinheiro? Sim ou não? Porque eu não sou administrador, eu só faço um ato de fé. O que eu dou, se eu falo que é do Senhor, não é meu mais. A partir do momento que eu coloquei no envelope, assinei ali, depositei aqui, eu não tenho mais autoridade naquilo ali. Quem que preside, está escrito na Bíblia, que zele. Quem que administra, que zele por administrar. Mas não é eu só faço a minha parte. Entregaram esse copo de água aqui, eu abri, estou tomando. Para quem que é o copo de água? Para mim. Me entregaram. Jesus se entregou para que hoje nós pudéssemos estar aqui, porque destituídos estávamos todos da glória de Deus. Nenhum ser sequer na face desta terra teria o direito de entrar na cidade santa, mas pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos o direito de entrar na cidade santa, mas não é pelo muro, nem pelos fundos, é pelas portas. Ele se entregou para nos dar esse direito. E quando eu olho para Jesus, pelos exemplos, pelas escolhas que Jesus fez, eu também quero escolher isso. Eu também quero entregar-me, porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, tudo muda. Pastor, agora segura aí, porque eu estava aqui, o Espírito de Deus falou, você vai falar isso no culto, quando você for ministrar, já faz um tempo, está no óleo, mas hoje eu vou falar porque Deus me concite falar. Nós entendemos que há diferenças de famílias, entendemos. Quando uma pessoa, ela é criada, uma criança, nasce num lar cristão, eu não estou falando evangélico não, e nem religioso, porque tem muitos religiosos hoje. O religioso não compreende a voz de Deus, mas o cristão compreende, porque é de Cristo. Você educar ele direitinho nos princípios bíblicos, igual aqui, modesta parte, irmãos, eu não estou falando de perfeição não, entendam, porque nós estamos brilhando até chegar o dia perfeito. Não chegou ainda. Nós buscamos a perfeição, sim, para agradar a Deus. Então não estou falando de pessoas perfeitas. Mas quando eu vejo aqui, por exemplo, a família do pastor Ricardo, os filhos dele. Ah, mas é porque ele é pastor. É porque é pastor? É o contrário, porque quantos filhos de pastor eu conheço aí que dá muita dor de cabeça para os seus pais? Quantos filhos de pastor que envergonham o ministério do pai? Ser pastor e ter filhos é difícil, irmãos, porque os filhos têm que ser exemplo. Mas eu estou querendo fazer essa comparação para você entender. Quando você pega as crianças que são desde criança, muito mérito também, com todo respeito, a pastora Rosa também, porque o pastor Ricardo disse que teve tempo dele trabalhar até em 3 empregos. Então a pastora Rosa, para criar menino, só menino, não foi fácil, tenho certeza disso. Eu oro a Deus para que Deus preserve eles no caminho do Senhor para sempre, até o fim da vida deles. Isso é a verdade que sai do meu coração. Mas quando você vê um lar que a criança é criada por pai e mãe militar, imagine como que vai ser a educação dessa criança. Imagine como que essa criança vai ser quando ela é criada por pai e mãe militares. Ela tem muitas normas. Ela é criada por normas, porque ela aprendeu, porque o pai e a mãe é militar. Quando ela é educada num lar, que nem tem aqui, que o pai era um alcoólatra, que a mãe era uma alcoólatra, que você apanhava quando era criança, não é apanhar, ser corrigido, como foi falado hoje na escola dominical, não, que você era espancado. Tem
pessoas que estão ouvindo esta mensagem através da internet e tem até aqui, não vai se revelar porque não é necessário isso, que foram abusadas quando eram crianças. Imagine como vai ser o crescimento dessa pessoa, como que vai ser a conduta dela, os traumas que ela vai carregar, os complexos, a dor, a angústia, porque tem coisas que acontecem na nossa infância que a gente nunca vai esquecer, fica marcado, são as cicatrizes. Eu estava pastor numa determinada igreja, aí eu vou falar o nome do irmão porque ele falou publicamente, então vou falar, não vou falar a igreja. Ele chamava Wallace, ele era músico, pastor Juliano. Pensa num jovem abençoado, pensa num músico abençoado. Tudo pastor, sim, não. Ele cantava, a esposa dele cantava, casado com uma advogada. E um dia ele chegou em mim e pediu para dar um testemunho. E eu falei para ele, sim, pode dar o testemunho. E ele começou a contar uma história de uma mulher que tinha sido violentada. Ela foi estuprada. E desse fruto surgiu uma gravidez indesejada. Aquela mulher ficou grávida. Os seus irmãos, a sua família se reuniram, procuraram um médico especialista, caro na época, e juntaram o dinheiro para ela fazer o aborto, porque eles sentiram que ela devia fazer o aborto. E ela também pensou em muitas vezes, mas quando ela estava para tomar a decisão, ela ficava, ai meu Deus, mas tem uma vida aqui, o que essa vida fez? E de repente eu vi que aquele jovem Wallace começou a chorar, e as lágrimas começaram a rolar no seu rosto, e ele disse com lágrimas, eu louvo a Deus, porque esta mulher que foi violentada é a minha mãe. Eu não louvo a Deus porque ela foi violentada, mas eu louvo a Deus porque Ele permitiu eu vim à vida para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecer o teu santo nome. E a glória de Deus foi manifestada naquela igreja. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quem sabe você está sofrendo, quem sabe você tem vindo até a igreja, mas a dor não sai de dentro de você, a angústia não sai de dentro de você, o complexo não sai de dentro de você, o trauma não sai de dentro de você. Eu quero dizer para você nesta noite, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você diz assim, Senhor, não, como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas o Senhor é que vive em mim. Sabe o que acontece? Os céus se abrem, o Espírito Santo desce, faz morada dentro de você. Sabe o que Ele faz com a depressão? Ele joga fora. Sabe o que Ele faz com o trauma? Ele tira o trauma, Ele tira a dor, tira a angústia, tira o complexo, faz você uma nova criatura, e tudo é para a glória de Deus. Glória a Deus. Quando você se entrega a Jesus, quando você se entrega a Ele, a sua história muda. Sabe por que tem muitas pessoas sofrendo dentro da igreja, pastor? Vai falar isso? Vou falar, porque é a verdade não pode correr. Porque fazer a vontade de Deus não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Fazer a vontade de Deus pode alguns até torcer o nariz, não tem problema nenhum. O importante é Deus se agradar daquilo que você fala. Porque muitos podem aplaudir você aqui na terra, o glamour aqui na terra, a glória aqui na terra é passageira. Muitas pessoas estão procurando a glória aqui na terra. Então, fazer a vontade de Deus é falar aquilo que Deus quer. Quando nós nos entregamos literalmente a Ele, para fazer a sua vontade,
é dizer o que Paulo disse: não vive mais eu, mas o Senhor que vive em mim. É você deixar Ele tomar conta da sua vida. Sabe por que existe muitas pessoas sofrendo dentro das igrejas? Porque eles não têm coragem de se entregar. O seu ego é mais forte, a sua vontade é mais forte, o seu desejo é mais forte. O que domina ele é mais forte do que a vontade de Deus. Aí ele não se entrega. Ele se entrega um pouquinho. Ele se entrega 1 hora de culto. Ele se entrega, pastor Juliano, só na hora da adoração. Aí ele bate palma, ele canta, levanta a mão. Não estou falando aqui julgando ninguém não, irmão. Estou falando a verdade. Mas quando ele sai das portas para fora, a angústia volta, a tristeza volta, a dor volta, o complexo volta, porque não teve entrega. Nesta noite eu quero te convidar. Vai ser feito um convite aqui. Entrega o seu caminho a Jesus. Entrega a sua vida para Ele. Porque quando você entrega a sua vida para Ele, tudo muda. Você vai sentir uma coisa que o mundo não sente. Foi o próprio Jesus que disse: eis que vos dou a paz, não vou-la dou como o mundo dá. Porque o mundo, a paz do mundo é passageira, é temporária. A alegria mundana é temporária, mas a paz de Jesus, a alegria de Jesus é constante. Nós falamos muito isso em velório. Como é possível a pessoa estar lá no velório, perdeu um ente querido, está chorando, mas dentro dela existe alguma coisa, pastor Braz, que ninguém tira. É a esperança de um dia ver Deus, de um dia encontrar com aquela pessoa. Alegria, isso é só quem tem Jesus, quem se entrega, que cumpre isso. Então nesta noite, em nome do Senhor Jesus, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida para Ele, faça a vontade dEle, se humilhe diante de Deus, não é diante dos homens não, porque ao tempo de Deus Ele vai te exaltar. Humilhar-se diante de Deus é um privilégio, porque o soberbo, irmãos, é aquele que a Bíblia fala que a servir dele não abaixa, como se fosse assim, não consegue fazer isso. Ele é arrogante, ele é prepotente, nariz empinado, ele acha que ele é alguma coisa, mas a Bíblia diz que até o que ele não tem será tirado. Meu Deus do céu, esse é o arrogante. Deus não fala com arrogante, porque o arrogante não tem tempo para ouvir a Deus. Ele acha que ele é que é o dono da vida dele, que ninguém tem nada a ver com isso, que ele não precisa dar satisfação, ele não é testemunha, ele não precisa abrir a boca para falar de Jesus, não precisa fazer nada, a vida é dele. Deus não fala com arrogante. Seja humilde nessa noite, porque eu também procuro isso. Não sou melhor que ninguém aqui, talvez seja o pior, ou seja o mais pecador. Não tenho vergonha de falar isso, porque Deus é que sabe. Mas uma coisa eu quero reconhecer, que sem Ele eu não sou nada, que tudo que eu faço é para a glória dEle. Se Deus usar aqui em algum dom, em alguma revelação, ou algum dom de cura, não é para a minha glória, é para a glória dEle. Eu procuro fazer a vontade dEle, e a vontade dEle muitas vezes não somos compreendidos. Fazer a vontade de Deus para o homem natural é loucura, mas para Deus agrada a Ele. Então nessa noite entrega o seu caminho ao Senhor, e você vai ver que Ele vai mudar a sua vida. Para mim terminar, irmão, está terminando a minha mensagem, mas você pode dizer uma coisa. Eu quero deixar aqui uma frase aqui para você ficar remoendo ela. Tudo que nós semeamos, que nós plantamos, nós colhemos. Então vou deixar uma frase que vai deixar você encucado agora. Mas nem tudo que colhemos foi o que semeamos. Meu Deus. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Mas nem tudo que nós colhemos foi nós que semeamos. Só você lá ver lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus disse que Ele é zeloso, que Ele vinga a maldade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, até a 4ª geração. E em Deuteronômio capítulo 28, versículo 15, versículo 18, para ser mais específico:
maldito será o fruto do vosso ventre. Meu Deus! E agora? Entrega o seu caminho a Jesus, que a maldição vai cair por terra hoje, e tudo que sair de você será bênção para a glória de Deus. Amém.